Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Maria Clara, esses são os meus pais, Fábio e Mônica. Caso você esteja aqui recém-chegado, reiteramos, seja muito bem-vindo, já pode ficar confortável, faz aí a sua inscrição, pode mandar mensagem nos comentários, a gente gosta de fazer essas lives para ficar uma coisa bem interativa. Estamos ao vivo! Inclusive estamos ao vivo aqui no Instagram também, no YouTube, no Instagram. Aqui os dois. Mônica, muito bem, cá estamos. Mentira, não estamos não, porque eu não apertei o botão. Não? Não. Os velhos, às vezes... Difícil chamar o povo assim, às vezes né? fazem essas coisas, então eu vou fazer de novo. Parecia que tava no story, aí eu fiquei, ué. Então... Mas é porque os velhos são assim. O que podemos fazer? Tô com dor no ombro? Tô com dor nas costas? Sim, também. Né? Não sei operar o Instagram? Não. Por quê? Porque sou velho. Daqui que é, filhinho, te Não é só apertar aqui, ó. Mas dá pra você colocar um título, por exemplo? Tá. Então a Maria Clara vai começar. Que título que você quer que esse episódio tenha? Só cola com a gente no YouTube. Tá bom. Porque a gente tem feito nessa modalidade aqui de fazer ao vivo e depois a gente publica. Porque a gente tem a oportunidade de interagir com vocês. Claro que bem legal. A gente não chega a ter uma enorme audiência no ao vivo, mas é muito legal, faz muita diferença, né, amor? A turma encostando com a gente. Gente, já que a gente tá ao vivo, né, não tem como disfarçar. O que tá acontecendo aí no seu ombro, Fábio? Você tá assim mesmo? Tipo um torcicolo? Mas tô melhor. Tipo um torcicolo. Seu ombro? Aí hoje eu entrei aqui... Oxi. Você não viu que ele tá assim, ó? Não. Assim. Não. Eu percebi que ele tá virando assim, meu Robótico, Deus. assim. Tá perceptível assim? Tá. Olha. Nossa. Mas enfim, coisa de gente velha e sedentária, infelizmente, né? Tô certo? Não. Mas é isso aí, né? Então, agora, agradecer aqui aos nossos patrocinadores que entrarão na tela aqui em breve, né? Que estão sempre nos ajudando a seguir com a nossa mensagem aqui. Eu tô sem minha cola, porque a Maria Clara tá aqui. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Pronto. Então, perigoso isso, hein? nós temos a Doc Fácil Despachante, temos a Patrão Rig Cruz Advogados, temos a Matrix Contabilidade, temos a Shake Agência, temos o Marcel Lima, Planejador Financeiro, temos a Spinehead e penso que seja isso. E o Spa Júlio Gani. Aê! Obrigada, Rafa. Não. Camila está numa pausa, né? Já foi nossa apoiadora aqui, muito obrigado por isso. Certo. Mas por hora, esses que eu me lembro agora são esses os nossos apoiadores. Tomara que eu não tenha feito malcriação pra ninguém, né? Tomara. Até porque eu sou o rei da malcriação. Tomara. Eu tinha te ligado. Estamos ao vivo aqui. Muito bem, galera. Maria, então, eu consigo mudar aqui? Gente, Cássio tá muito Brandão engraçado. Entrou. Mano, e aí, escrevi Cássio? pro Cássio Brandão ontem no LinkedIn. Cássio, meu parceiro de colegial. Jura? Cara brilhante, tá lá no Google botando firme mesmo assim, botando quente lá no Google. Já tem uma cara que ele tá lá. Eu fiquei super orgulhoso. Tô falando. Tá. Você tá falando. Eu tô também. Nós estamos aqui muito tecnológico. Chamando o pessoal pra ir pra rede vizinha. Maior orgulho do Cassião. Aquela rede obrigado mais por estar legal. aqui com a gente. E estamos aqui ao vivo no YouTube, então, com o nosso Sal Podcast. Quem tiver aqui e puder colar com a gente, fazer pergunta, interagir, vai ser muita onda pra nós. Ó, ganhei um coraçãozinho do Cássio. Puta saudade dele. Fizemos um projeto muito legal na nossa... Como é que chama? Tipo um TCC. No colegial a gente tinha lá também. Nossa, foi mesmo. Era eu e ele e o Haroldo. Que time, hein? Haroldo. Que time. Os dois caras inteligentes pra caramba. Eu meio jumento, né? Mas tá tudo certo. Tamo junto aí. Priscila, seja bem-vinda aqui também. O Pedro Ricardo entrou por aqui. Então, obrigado a todos que estão conosco. Seja ao vivo, seja depois nos assistindo. Isso aqui é pra vocês. Vamos falar do que hoje, Maria Clara? Hoje nós vamos falar sobre hierarquia. Uau. Ó, tá até uníssono. Hierarquia e relacionados. Vem conversar com a gente, posturas, então. Eu vou lá pro em relação YouTube. a isso, Tchau. como hoje em dia nós lidamos com esse conceito da hierarquia, que tá ficando cada vez mais em desuso, demodê, né? O progressismo e o relativismo têm prestado grandes desserviços, né, nesse sentido. Com a ideia de que a gente pode ser o que a gente quiser a hora que quiser e que, portanto, essas posições não precisam ser respeitadas, né? E aí tá virando a balbúrdia que tá virando. Então você vê, por exemplo, nas salas de aula,
né? A bagunça que se tornou. E o engraçado é que o pretexto muitas vezes é de haver uma igualdade, né? Um princípio igualitário, mas o que na verdade o que se quer é uma subversão. Porque você observa que o aluno na sala de aula, por exemplo, agora ele é o senhor da sala, não é mais o professor. E aí você tem uma sala com 20 alunos, você tem 20 senhores, né? E uma única pessoa ali que, teoricamente, ela precisa ser subjugada pela má educação da turma, né? Muito cacique para pouco índio, não é mesmo? É isso aí. Acho que esse é o primeiro ambiente, né, em que a gente vê que a hierarquia... acaba dos sendo muitos, né? desrespeitado. Um dos muitos. Sim, Se você tá com a gente aqui, ó, vou abandonar vocês neste momento aqui no Instagram. Vamos lá pro YouTube que nós estamos lá ao vivo com o Sal Podcast. Obrigado, gente. Valeu. Como para aqui, minha filha? Xizinho, pai. Cadê? Aí. Encerrar agora e eu não quero salvar. Não? Não. Vocês sabiam que dá pra salvar uma live mesmo depois de clicar na opção que você não quer salvar? Sim, já ouvi falar. Tem que entrar Ó, a Cláudia já tá ativados. aqui com a gente no chat. Boa, Cláudia. Oi, Obrigado. Cláudia. E aí, Cláudia? Beijo. Tudo bom? Saudades também. Meninas, Então, vocês prepararam gente, o tema, né? Então vamos Maria discorrer. Clara, por favor, comece. Vocês falaram que a escola, então, é um dos primeiros ambientes nos quais a gente tem esse contato com a palavra disrupção existe? Existe. Com essa disrupção da hierarquia. Porque eu lembrei A turma usa disruptivo, né? Tá na disruptivo. moda falar de coisa disruptiva. Sim. Mas o que é disruptivo é o que causou uma disrupção. Então, com essa disrupção... Ou uma disruptura também, né? Acho Mas Disruptura né? é bonito. não, acho que Maria, tem dá um disrupção negócio sim. aqui. Tem Que você problema. Ué, tô tomando... Tem tantos Esconde. gente, neologismos mas hoje em dia, tantos neologismos que também pode chamar de disrupção, tá tudo certo. Tudo certo. Se a gente for burro, paciência. Depois a gente aprende. Não, é só convencer o pessoal de que esse é o certo. É só convencer a turma que é o certo. Infelizmente é Ai, isso. que horror. Não, então, porque eu acho que de fato é um dos ambientes nos quais a gente tem esse primeiro contato, assim. Mas a gente também, graças a Deus, a gente nem pensou nisso pra ver como nós somos abençoados nesse aspecto, mas antes da escola tem a família. Mas é que eu tenho a impressão que o problema da autoridade na família, me parece, tô chutando aqui, que veio depois do da escola, sabia? Jura? Como é que é? Eu Como acho é que se que dá essa sua impressão? porque num primeiro momento a família, né, com o pai e a mãe à frente ainda, né, com o seu lugar hierárquico preservados, ou preservados parcialmente pelo menos, chegaram à conclusão de que seus filhos deveriam ser os senhores da sala de aula, Eu concordo. né? E aí começaram a fazer essa quizumba É. dentro da escola. E aí, em algum momento, as crianças pensaram, pera um pouquinho, mas se eu posso inverter lá, por que em casa não sou eu que vou determinar a cor do carro, pra onde nós vamos viajar, etc e tal? E aí, é o começo do fim, né? Eu acho que eu discordo um pouco desse... Então você tá errada, porque você é a filha, nós somos os pais e a hierarquia é assim. Zoeira, pode falar. É disrupção mesmo, tá? Disrupção. É. Então, porque assim, se fosse exatamente dessa maneira, eu creio que o próprio sistema hierárquico pré-estabelecido, ele já aniquilaria essa disrupção por parte da criança. Porque se a criança aprendeu na escola a ter esse tipo de conduta e ela quer levar para casa porque ela sente que ela pode ter algum tipo de poder nesse sentido, e na casa ainda, esse poder ainda existe, ainda não foi tomado, digamos assim, ela não poderia chegar em casa e tomar esse poder do nada, porque os pais estão com o poder ainda. Então, me parece, pelo menos o raciocínio que vem na minha cabeça é o seguinte, que por causa das muitas mudanças que foram acontecendo no século XX e tal, assim, principalmente acho que a desvalorização conceitual da família em qual contrário de em detrimento? Em prol. Em benefício, em prol, tá. Em prol, assim, de uma vida completamente doada pro lado profissional e tudo mais. Eu acho que as pessoas que criaram famílias nesse contexto, elas acabaram relativizando aos poucos certas coisas como o poder delas. E aí, por não ter um braço tão forte com relação aos filhos e não reconhecer em si mesmos o papel na hierarquia social que eles têm,
provavelmente, o que eu vejo é que essas crianças acabaram já sendo criadas desde a família, como se fossem senhores da família, e, portanto, por causa dessa criação em casa, sem o braço forte dos pais, chegam na escola e acham que também podem dominar o professor. Para tudo. A gente já volta. Eu concordo com você. Temos a mãe do Benício aqui no chat com a gente. Oi, Carol! E aí, Carol? Tudo bem com você, Carol? Bem-vindo, Tá com o Benício também, que tá uma aí, gracinha. Estávamos falando da Carol e do Benício. Que lindos, um pouco antes de começar aqui. Amei. Eu tava perguntando como vocês estavam. Queremos conhecer o Benício, mas claro, a gente tem uma política em casa sobre isso, né? De esperar um bom tempo antes de a gente se pronunciar para fazer qualquer visita para um bebê, né? Já passaram por esse processo 3 vezes, né? Sabem como é. Exatamente. Mas queremos conhecer o Benício, né? Então logo seja prudente. Sim. Mas tá uma graça, né, o moleque? A gente já viu foto. Sim. Tá E lindo. Deus abençoe vocês aí, viu, Carol? Tudo de melhor Beijão. pra vocês. Ó, É o quê? Parece o pai. É, Parece o Rafa o que tá aqui pai, nos ó. bastidores, né? O Rafa que tá ali, ó. representando a ONS, que normalmente é melhor representada pela Carol, né? Mas o Rafa tá representando a ONS aqui, né? Farpas ela ao já vivo. está nativa. Zoeiro. Rafa segura o reggae e pacas aqui. Só sacanagem aqui, né? Com a nossa técnica, os bastidores. Tá aqui representando a família, o Rafa, né? E cuidando da gente aqui para que esse podcast vá ao ar. Então, obrigado aí mais uma vez a ONS pelos trabalhos técnicos. Muito obrigada. Voltando aqui. Concordo com a Maria Clara também. Concordo com você também. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, acho que na verdade essa questão da hierarquia é esse conjunto de coisas, né? Porque o que acontece? Realmente, tem isso que você falou, Maria Clara, a cultura, o que foi... e aí eu vou jogar uma bomba aqui e sair correndo. Tipo, não, vou jogar um sal, né? Vou jogar um sal que faz mais sentido Na pra ferida. gente. E já tem uma pergunta muito legal da Cláudia aqui, que tem a ver também com esse assunto. Porque o que acontece? Eu imagino, e já deve ter muito historiador que deve estar já começando a pesquisar isso, porque a gente já tem dados, apesar de termos o que é aí 3 décadas. Sei lá, eu fico pensando aqui desde a década... Eu tô pensando aqui num tempo. Dos anos Inventei na minha 2000, cabeça. Tipo, século desde XXI? da década de 50, 60, que o mundo começou a mudar bastante. O que aconteceu na década de 60? Não, é que 60 já tem de 60 para Já cá tem são mais. 60 anos, Então... são as últimas décadas aí que deram um quiprocó grande pra nós, né? E a gente já tá colhendo esses frutos aí há algum tempo. Mas eu acredito que ali na década de 60, quando surgiu o anticoncepcional, sim. a coisa começou a dar muito ruim, entendeu? A coisa começou a dar bastante problema, porque a mulher começou a achar que tinha um poder sobre a natureza. Ela até tem um poder relativo, né? Então, a questão mas é que não liberdade, é esse, liberdade né? não é você fazer o que você quer, né? Liberdade é você aderir ao bem por Espontânea vontade. por uma opção volitiva, né? Então é isso, né? Então eu acho que aí por aí começou, porque aí começou a vir aquela história, né? Então a mulher tem que ser livre, a mulher tem que ser parecida com o homem, tem que ter os mesmos direitos, não sei o que e tal. E aí, né? Tem um monte de gente falando sobre esse assunto e inclusive defendendo, né, várias vertentes, mas eu acho que isso atrapalhou a gente bastante. Então aí eu acho que entra o que vocês dois falaram. Que acontece simultaneamente, né? Então, acontece meio que simultaneamente. Porque aí você tem... e aí a gente tem que olhar, né, para a nossa realidade aqui da cultura no Brasil. Você começa a ter uma desvalorização do ensino, e junto com isso, pais e mães trabalhando e produzindo e ganhando mais dinheiro e tal. E o que vem junto com isso? A escola particular como um negócio. Então, ela virou um produto, né? E aí, você tem clientes. Então,
não é mais um lugar para as pessoas serem educadas. Não, e tem uma coisa importante nisso, né? Se você tem clientes, a escola precisa começar a resolver O problema do cliente. o problema do cliente. Ela Pois é. vai pra fazer o que ela tem que fazer. Certo? E a gente observa isso de certa forma na religião também, né? Também. Então, quer dizer, Em que aí... sentido? No sentido de que muitas vezes as religiões vão se adaptando para resolver o problema do cliente. Sim. Entendeu? Mas isso não é um problema exatamente moderno, né? Não, nunca. Não, nunca, então. isso Mas é que hoje Não, ele, só ele puxar chegou aqui, no- porque a gente né? geralmente fala muito de Sim. questões modernas, né? Uma constante aqui no Mas, Sal. mas as histórias se repetem, né? É, Agora, sua então- mãe tava num raciocínio que eu interrompi, me perdoe. Ah, não, agora já. Como que chama? Chama mansplaining? Como é que chama? Ah, Interrupting. Interrupting, é. agora tudo tem um nome, É. né? Tudo tem. Mundo Gente, eu chato, acho cara. graça. Às vezes eu solto alguma pérola, assim, tipo, eles estão falando. Não, Aí mas... eu, nossa, pois é, super etarista, né? Aí, só pra ver as reações, assim. Mas o que você estava falando estava muito interessante, eu só fiz a interrupção, né? De que Não, mas se a escola não precisa mais cumprir o seu propósito, mas agradar seu cliente, aí depende muito do que o cliente vai ter. Já temos um relativismo. E Você aí, falou. aonde está a hierarquia? Mas só para lembrar o que você estava falando, você falou que isso aconteceu. Você falou da questão da pílula, e aí você falou da questão da escola. Sim. Você É estava um fazendo. conjunto, né, de coisas. Sim. Porque Sim. aí, quando a Maria Clara tava falando, eu tava pensando numa coisa, né? Realmente, faz todo sentido o que ela falou. É o que você vai trazendo ali na tua história, na tua família e tal. E nós, por exemplo, que somos brasileiros, se a gente pensar, não, Mônica, mas poxa, não, eu sou muito bem educada pelo meu pai e pela minha mãe. Sim, Será? mas o nosso imaginário... Não, tô falando aqui com a gente, com os nossos espectadores. Pode Aqui vir só também tem quem gente não é bem bem educada. educado, pode assistir. Que quem sabe se aprende aquelas mães assim. Quem sabe se aprende alguma coisa. Ai, Mas meu o que eu ia falar é o seguinte, porque na nossa cultura, o que a gente tem, por exemplo, pensando na política? Nós temos muita corrupção. Nós somos um país que, assim, historicamente, a gente já começou sendo roubado, entendeu? Porque tiraram de nós a monarquia. Aquelas agora. Nossa, eu achei que você ia falar do ouro. Isso foi Não, assim. não, eu já tô Isso ali. foi de 1500. Vocês gostaram, é verdade. Pare Cadê tudo. comentários? Eu Mônica quero está ver. falando de monarquia que nos foi tirada, Ela é monarquista, arrancada. gente. Plot Fantástico. twist. Plot twist, cara. Fantástico. E não é Eu tinha verdade? certeza Não é que ela ia verdade? soltar um roubaram nosso ouro. Ela falou da monarquia. Tiraram a nossa monarquia, entendeu? Depois daí foi tudo por água abaixo. E se você fala, nossa, a Mônica tá viajando grandão, vamos voltar, vamos estudar juntos. Vamos fazer um clube de leitura, de estudo sobre esse assunto, porque é bom. Tem muita Porque coisa aí pra gente atualizar, viu? Que tá perdida. Aquele feriadinho, né, da República, que a gente comemora. Foi um golpe. Ele, então, Foi um- ele é aniversário isso de um sim. golpinho. Isso sim foi um golpe, mas tudo né? bem. Não vou... Deixa isso aqui na Mas- mesa. Vamos ver quem pega. Mas o assunto é Eu bom. não tenho referência suficiente pra isso. Eu sou muito burro pra saber do que vocês estão falando. Para, Vamos amor. revisar. Não, mas ó, Quando chega- porque eu dei... a gente também conhece a história, mas assim, Sim. precisa dar aquele refresco, né? Que a gente Aham. também não é nenhuma cientista histórica, né? Mas Política, vocês estão histórica, falando de nem hierarquia, né, como tema? Eu gosto muito de procurar a etimologia, né, a raiz das palavras. Vocês têm ideia Sim. do que é? Quando eu tinha falado pra mamãe da ideia desse tema, e aí ela começou a falar, nossa, porque isso aqui também entra num problema de... Nossa, De hierarquia. Tá tô vazando? mexendo aqui. Já Derrubou? tá Dá espirrando. aqui o negócio. Não é que derrubou. É que eu fiz alguma caca, mas enfim. Inclusive, se respeitasse a hierarquia, sua mãe falou pra fazer o quê com isso aqui? Né? Esconder. Colocar ali, Eu escondi. Você ficou manipulando, manuseando, joga pra lá, joga pra cá. Eu não Você achou percebi. que era, isso, você achou que era a fazendo gata, isso. né? A Mel, né? Que é o que eles Ai, fazem com a gata. desculpa por ter É. TDAH. Mentira. Brincadeira, gente. Vai que eu não... Ó, tô lembrando aqui da pergunta da Cláudia, muito boa. Etimologia. Então, Esquisito isso. Ou isso cheira mal mesmo? Não, tá bom. cheira mal. Cheira mal. Gente, essas comidas de maromba aí... não- É. Enfim. Basicamente, aí quando eu sugeri esse tema, Daqui. a primeira coisa... Não a primeira, mas uma das primeiras coisas que a gente foi falar, assim, eu perguntei pra minha mãe.
Nossa, e qual que é a etimologia e tal? Ela, eu não sei, porque não sei o que... Ela já foi falando... Eu adorei o assim, assunto, coisa. já falei pra ela, a gente pode falar disso, daquilo. Eu Não, tenho eu mais sou umas assim, 3 tipo- coisas pra falar. Ah, só? Tem mais. Então, mas e aí, o que você viu da etimologia? Que eu achei algo aqui. A parte, tipo, do H, o inicinho ali. São dois radicais gregos. Um é hiero Hiero, isso. e o aí outro é tem arquia. arquia. Hiero se refere a algo sagrado, Exato. algo sacro. E arquia se refere a um poder. Sim. Eu imaginei que arquia... Nossa. Então, eu imaginei que arquia teria relação com algo de construção, tipo Uhum. como é que... Uma base, assim, pra uma construção, algo desse tipo. Eu me surpreendi. Então, basicamente, a junção da coisa ficaria poder sacro. Sim. Porque, se a gente parar pra pensar, a hierarquia, ela tem esse caráter, né? Quando você tem algum tipo de poder ou uma posição, essa posição, ela tem um quê divino, porque aquilo lhe foi dado. Não é seu por direito. É Isso. porque você está em uma posição na qual você consegue ter... É que eu não queria usar a palavra poder, porque eu acho que a gente tem uma concepção muito estranha dela hoje em dia. Mas é porque as pessoas deturpam, né? E aí, no final das contas, um dos problemas hierárquicos do nosso tempo é que as pessoas falam, mas não tem nada a ver com hierarquia. É lógico que tem. O que tem? Qual que é a o problema? deturpação dos termos. Ah, Certo? sim. Você tira o poder sagrado das palavras para colocar elas Totalmente. comecem a dizer uma outra coisa que não tem nada a ver com elas. Uma coisa... Eu sou Sim. muito grata por ser filha de vocês, sem querer puxar Que saco bom, assim. filha. Obrigado. Eu sou muito grato por ser seu pai. Sério? Eu Dos também. seus irmãos. Sim, então. Mas por qual razão? Uma delas é porque... Eu falei isso porque eu lembrei de um dia que você tinha me falado algo que ficou muito assim na minha cabeça. Foi um dia que eu não cumpri uma coisa que eu falei que eu faria, assim. E aí você me deu uma advertência, assim, não foi nenhuma advertência brava e tal, foi só um olhar austero, assim, Sim. uma seriedade. E aí eu lembro que você falou, olha, nós como seres humanos, a gente herda de Deus aquela capacidade que a gente vê em Gênesis, de a palavra, ela ter essência e ela produzir algo na prática. Então, quando você fala uma coisa e você evita que essa coisa se realize, que a sua palavra se realize, você está se distanciando de Deus e você está deturpando um poder que lhe é dado. Então, tipo, cuidado, né? Sim. O demônio age por essas coisas. Sim. É uma E, coisa, assim, é uma coisa demoníaca. Sim, Que a promessa não se tinha... cumpra. Né? Então, eu não tinha parado pra pensar nisso até então, mas é exatamente como uma semente apodrecer ao invés de... Qual outra palavra pra crescer? Que ela ser brote, fértil, sei lá. que ela germine, né? Germine, era isso que eu ia Cultivada, falar. Germine. Sim. Não, Seja em última cultivada. análise, uma semente apodrecer também está contido na sua promessa. O problema é ser jogada fora. Semente jogada em cimento. Entendeu? Esse é o problema. E as pessoas... A gente usa muito esse termo aqui, né? Eu uso muito no meu Instagram também, né? Que certas coisas são diabólicas, demoníacas ou satânicas, enfim, tanto faz. Sim. A própria palavra diabolon, né? Diabolon é divisão. Sim. Né? Ela tem a ver com a divisão. Então, tudo aquilo que não ajunta, espalha. Certo? E toda palavra que é jogada ao léu e que não se cumpre, que ela não vira uma ação, um ato, né? E ato não é só ação, né? Que ela se atualiza, que ela acontece, que ela é posta para andar, por assim dizer, não deixa de ser um pecado. E não deixa de ser um desperdício. É uma promessa não cumprida. Sim. Não só uma promessa, porque eu prometi, não. É uma promessa contida em algo que não se realiza. Sim. Então, isso é um problema. Então, a gente estava falando da questão da hierarquização das coisas, dos afetos, né? Então, existem certos poderes sagrados que estão contidos em cada um de nós,
que a gente tem aberto mão em nome de uma espécie de um relativismo mesmo, né? Sim. Então, ainda sobre essa questão do feminino e masculino, né? Essas autoridades são circunstanciais. Por exemplo, eu acabo de saber que os meus filhos estão indo passear com os avós. Sim? Sim. Eu não estava sabendo. Soube agora porque vi uma mensagem aqui por acaso do celular da Mônica. Eu não fui consultado sobre isso. Certo? Eu não deveria? Não são direitos iguais de pai e mãe? Certo? Não, não são. Porque a Mônica tem que ter uma autoridade que se sobrepõe à minha sobre isso, porque essa é uma tarefa que ela enfrenta mais no dia a dia. Ela tá lá mais com os atributos e os compromissos e os ônus dessa tarefa de cuidar da casa e das crianças, certo? De forma que é bastante razoável que ela tenha a autonomia para tomar essas decisões sem me consultar. Eu gosto muito quando eu me surpreendo aqui. Porque é igual aconteceu ali na situação que eu achei que a mamãe ia falar ouro. Nossa, você Vamos fazer uma começou a figurinha? falar. Então, Porque ouro? Pra muitas pessoas, você, mas que absurdo! Porque como é que decide que vai sair com os avós sem falar com o Não, pai? eu estranhei, ou porque com a eu mãe? pensei, gente, Não, mas na se ele verdade, não gostou, eles vão por que na que ele casa tá dos meus expondo? pais, entendeu? Hã? Eles vão ficar um pouquinho lá com os meus pais, mas nem que eles vão sair. Mas que eles fossem sair, eu porque organizei. quem organiza é ela. Sim. Sim. Então, assim, existe, Nossa, muito existe um interessante. poder sagrado, não é? Então, é aquela história. Por exemplo, as pessoas com quem eu trabalho, as que eu lidero ocasionalmente, nas empresas onde eu tenho uma participação, enfim, né? Ou no meu negócio, se eu vou dar uma tarefa para a pessoa e ela vai ter que desempenhar, eu acho bastante justo que eu permita que ela decida como é que ela vai fazer. Contanto que ela traga o resultado esperado, por que eu vou ficar dizendo para ela que ela tem que fazer assim, assado, assado? Não precisa, né? Da mesma forma, sua mãe não fica me questionando se de repente eu comprei um microfone a mais pro estúdio. Sim. Pô, por que você comprou e tal? Porque ela imagina o seguinte, fala, o cara tá lá no dia a dia dessa coisa, ele tá gastando meu dinheiro, mas eu imagino que ele tá sabendo o que ele tá fazendo. Né? Não? Sim, eu achei engraçado você falando, gastando meu dinheiro, tipo, só meu, né? Não, é seu dinheiro, não é? Mas assim, É meu e seu. Então, mas Olha lá, é seu, certo? Sim. Se é nosso, é seu e meu. Então, teoricamente, para as pessoas, não, mas como é que você vai fazer? Sim. Sim, porque, cara, nós temos esse acordo, toca lá, toca aqui e tal. Quando eu era sócio do meu pai, por exemplo, 1000 anos atrás, a gente tinha um combinado. Você tá lá na situação, você acha que você tem que pilotar uma parada? Toca o pau. Pilota. Depois a gente vai fazendo ajustes, né? Deixa eu aproveitar que você falou do seu pai, quero falar aqui, fazer a pergunta da Cláudia. Ó, ela pergunta assim, ó. Ela ainda falou que não tem nada a ver com o assunto, mas tem. Tem tudo Eu não a ver. entendi essa parte que ela falou aqui. Tem Não tem sim, nada a ver com o muito. assunto de ontem e hoje. Não, tem sim, Cláudia. Ó, até quando temos que obedecer os pais depois de casados? Excelente. Com relação a se intrometer na vida de ambos? Grande pergunta, hein, Cláudia? sensacional. Você que vai responder? Não, começa você. Não. Isso daí vai render, eu acho. Na verdade, Cláudia, com a minha estupidez de sempre, né? Eu acho que a sua pergunta, ela poderia merecer um ajuste no marco temporal. Porque você está perguntando sobre depois do casamento. Eu diria para você que a minha resposta, ela já começa revisando a pergunta. Porque na minha percepção, não tem a ver com casamento. Tem a ver com uma outra coisa. O casamento, Hierarquia, né? ele só evidencia uma outra situação. Porque ao momento que você se casa, a hierarquia já muda o eixo. Certo? Já Porque trocou, o teu marido... Na verdade, a hierarquia vira isso aqui, né? Você é filha, você tá aqui embaixo. Você casou, você vem pra cá. Exatamente. Você não deixa de ser filha, mas você vem pra um outro lugar, né? Sim, a sua família passa a ser o seu marido. E os seus filhos. Então, ele se sobrepõe automaticamente aos seus pais. Automaticamente. Então, isso já responderia a pergunta em tese. Mas o que eu te diria, e vai ficar claro agora, você não deve obedecer aos seus pais imediatamente após o momento em que você não é mais um assunto para eles. Certo? E disso nós estamos falando de você provocar o seu próprio sustento. Seja por que via for. Então, por exemplo, olha, eu me casei e eu tenho um acordo com meu marido, por exemplo, que eu vou cuidar das coisas da nossa vida e não vou me dedicar a uma atividade profissional remunerada. Beleza, então o seu marido passa a ser o provedor.
Não, eu não vou me casar nunca, o que eu lamentaria, né, por qualquer pessoa, mas eu vou ser um profissional, vou ganhar meu dinheiro, vou pagar minhas contas, tal, beleza. No momento em que você tem condições de deixar de ser um peso para os seus pais, você vai viver a sua vida, vai morar num outro lugar, não é mais para você morar com seus pais. Quanto antes você puder não morar com seus pais, não ser mais um assunto financeiro para os seus pais, cuidar da sua própria vida, esse é o momento em que você não deve mais obedecê-los. Porque a obediência tem a ver com a propriedade do teto, certo? Então, por exemplo, Maria Clara já faz dinheiro, certo? Daqui a pouco vai ter 18 anos. Muda nada, está debaixo do nosso teto. Os donos da casa Filhinha. é que determinam, certo? É isso, simples desta forma. Claro que Maria Clara, por exemplo, tem mais autonomia dentro da casa do que Cecília, ou do que Guilherme, né? Por quê? Porque ela responde com outra intensidade e profundidade nas obrigações da casa. Então Maria Clara é mais útil à casa do que Guilherme e Cecília. Sim. Ah, mas por quê? Porque a Maria Clara paga alguma conta da casa? Não. Aliás, ela acaba dando até mais despesas do que os outros. Né? Mas não é essa a questão. Nós não estamos falando de dinheiro, para não parecer que nós estamos falando de dinheiro. Sim. Nós estamos falando de entregas, certo? Então Maria Clara... Compensa o preço. Ai, credo. Compensa muito. Maria Clara, ainda que não fizesse muitas coisas em casa, e faz muitas coisas em casa, ela dá uma contribuição para a sociedade. Então ela honra a casa nessa medida. Ah, sim. Certo? Então, nós somos uma família que tem clareza de que tem que fazer uma entrega. Na medida em que cada um de nós tem seus papéis na sociedade, está contribuindo para esse papel desta egrégora, dessa família. Portanto, quem mais contribui, mais tem voz. Certo? Respondendo sua pergunta, então, você não deve mais obediência aos seus pais, desde que você tenha uma independência de tocar a sua vida, incluindo a parte financeira. Pô, mas e aí, em que lugar que meus pais ficam? No lugar de serem honrados, mesmo que eles sejam um porre. Seus pais podem ser insuportáveis, eles têm que ser honrados. Para sempre. Deixe-me fazer, então, a pergunta que pode ser que nossos telespectadores estejam se fazendo agora. Tá. E como, na prática, e até onde eu devo e posso honrar os meus pais, que são um porre, e às vezes, mãe e pai que tem até comportamentos errados, assim, comigo e tal. Como é que se faz isso depois de adulto? Tá. Porque hoje em dia tem muita gente, né, falando dessa coisa de que, porque meus pais são narcisistas, ou a mãe é narcisista. Tem uns que exagera, que não é verdade, mas tem muita gente que lida com problemas reais nesse âmbito, né? É que ficou, banalizou, também tá complicado hoje, né? Banalizou a palavra, porque assim, o narcisismo, ele é, na verdade, uma patologia, né? Sim. Então, assim, até você diagnosticar isso aí, são assim, leva um tempo. Tem uma série de coisas que vão acontecendo que você vai entender que tem uma pessoa doente ali. É que hoje em dia, a falta de hierarquia é tão grande, que é muita gente folgada. Sim. E às vezes você tem uma mãe folgada, você tem um pai folgado, entendeu? E às vezes os filhos também são folgados, né? Que tem muito também hoje em dia. Então, assim... Sim. Geralmente é os dois, né? Complica, Pai, né? mãe, filho, papagaio, tudo. Mas respondendo a sua pergunta, né? Eu não sei se Mônica ia querer responder, não? Não, pode falar. Primeiro de tudo, você não vai falar mal do teu pai e da tua mãe nunca pra ninguém. E se você estiver falando mal do teu pai ou da tua mãe na tua cabeça, né? E a gente faz isso às vezes. Você para, volta, recalcula e pensa. Esses caras me convocaram à vida. Então, para começar daí, eu já devo essa pros caras. Certo? Eles possibilitaram a minha estada nesse vale de lágrimas. A possibilidade de eu construir a minha trajetória, de eu buscar minha santidade e tal. Então, só por isso, a gente já tem que ter um gesto de reverência. Posso fazer só um Por favor? parênteses? Por favor. Lembra de onde você parou, tá? Infelizmente, esse parênteses pode ser necessário para algumas pessoas que estejam assistindo. Por mais que você não veja valor na sua vida, fique tipo... desculpa aí o palavrão, mas só pra... grande bosta que me convocaram à vida, não sei o que, eu não queria viver...
Eu sei que é absurdo pra algumas pessoas, mas eu já vi gente falando isso, não só ao vivo, como de muitos jeitos, né? Mas saiba que a vida, ela tem valor além do que você consegue enxergar. Só porque você não sabe, isso não significa que não existe. Só significa que você é muito limitado. Sim. E assim, apesar disso ser um problema, não precisa ter histeria. Tá falando que eu sou... Sim, você é limitado. Eu também, eles também. Todos nós, né? A produção... o dono do... Todo mundo é limitado. Então, só saiba que a vida tem valor. E aí você não vai entender mesmo, provavelmente. Esse teor, assim, de você ter que honrar os seus pais, você ter que respeitá-los por causa dessa coisa maravilhosa que eles fizeram, que foi convocar você à vida. Você não vai entender, você só tem que respeitar. Coloca isso na sua cabeça. É isso, porque a nossa limitação, essa que a Maria Clara tá falando, eu vou dar um exemplo mais claro para você. E por que eu vou dar esse exemplo? Pra gente entender que, por exemplo, os males que os seus pais te fizeram, os problemas que eles colocaram pra você, também são de alguma serventia na sua vida. Ah, sim. E ainda que você não entenda, isso é assim. E qual que é o problema? A gente enxerga muito pouco da realidade. Sim. A gente tem uma percepção muito amputada das coisas porque a gente é muito burro. E se você se acha muito esperto, você é mais burro ainda, certo? Porque você não sabe o quanto é burro. E isso é uma coisa... né? Aliás, tem 2 tipos muito clássicos de burrice. É você não saber o quanto você é burro e o quanto você sabe. Porque quando você sabe o mínimo do que você sabe, você passa a usar aquilo melhor. Você coloca intencionalidade naquilo. Agora, burrice pior é quando você não faz ideia do quanto você é burro. Vou te dar um exemplo. Quando eu falo pra você de abelha, no que você pensa? O que as pessoas pensam? Abelha. Primeira coisa? Imaginei o bichinho. Mel. Que mais? Bichinho, eu pensei primeiro no bichinho mesmo, mas depois pensei beleza. em mel. Abelha, listas, amarelo preto, mel, ferrão. Eu pensei no barulho, né? Voa, barulho. Bastante coisa. A maior parte das pessoas nem pensou em tudo isso. Certo? Beleza. Alguém entende uma abelha? Não. Alguém sabe o que é uma abelha? Não. Alguém consegue entender como é que a porra da abelha funciona? Certo? Qual é o quantum contido na abelha? Mas, quais são os papéis na abelha? Você sabia que a humanidade não seria como é se não fosse abelha? Certo ou não, Maria Clara? Muito certo. Aprendi com minha filha. Certo? Porque o processo de polinização... Cara, a humanidade não seria possível sem as abelhas fazendo o papel delas. Um dia ele me zoou porque eu tava falando que a abelha era importante. Ele, Sim. que mané abelha, não sei o que. Eu falei, é lógico, o mundo sim. ia acabar sem O mundo ia abelha. acabar se não fosse as abelhas. Eu falei, não, me explica melhor. Certo? E eu sei que você também não sabia. Quer dizer, alguns de vocês sabiam. A quem assistiu o B-Movie, aquela animação. Porque eu sou mais burro do que muita gente. Eu sei disso. Mas o fato é, tudo isso para dizer que você não sabe como funciona uma abelha. Você não sabe como é que foi planejada a abelha para que ela seja capaz de produzir o mel. Você não sabe como isso se dá, certo? Então você acha mesmo que você entende a abelha? Não entende. E não entende bosta nenhuma, porque a nossa visão sobre tudo é muito limitada, certo? E aí você acha mesmo que o mundo se circunscreve à sua percepção das coisas? Se você não compreende, não há? Sério? Né? Então não existe nada. Se fosse assim... O espaço sideral não existe. Você não compreende? Sim. Nossa, sabe um dia eu tava na escola e eu imaginei, assim, um roteiro pra um filme de comédia distópica bem trashzão, assim. Mas que, cara, desperta uma reflexão. Imagina um filme no qual o enredo seria o seguinte. O mundo, as leis, tipo, físicas e as leis do mundo, assim, elas seguem aquilo que, tipo assim, alunos escolares colocam nas provas de física deles. Tipo assim, sabe aquelas perguntas que você claramente não sabe quando você tá fazendo uma prova? Aí você coloca, Joãozinho estava andando de bicicleta a 500 km por hora. É como isso, entendeu? Só porque você não compreende aquela matéria não significa que a lei física não existe. Sim. Significa que ela existe, só que você não chegou no nível intelectual pra compreendê-la. E mesmo que você consiga fazer uma conta sobre... usando a fórmula dessa lei da física, não significa que você entendeu ela. Não, e não vai longe. A gente não tá falando de obediência aos pais.
Todo mundo já viveu uma situação em que o pai na adolescência não deixou fazer alguma coisa e falou, quando você tiver seus filhos, você vai entender. Quando você teve seus filhos, você não entendeu? A gente Entendeu? entendeu. Então, lembra que em uma época tinha algo que você não entendia e mesmo assim existia? É a mesma coisa agora. Eu só queria lembrar, pra quem, né, não pensou nessa possibilidade, que existe a abelha rainha. Ah, vixi. Aí Isso é você um foi plot luz. twist? Isso é um Nossa. plot Aí twist? você foi luz, é ótimo. Aí você foi luz. Aí você foi luz, Existe é a abelha ótimo. rainha. Logo, as abelhas seguem uma hierarquia. Uma hierarquia. Né? Sim. Então, e funciona. Sim. E elas não mudaram. Então, assim, a gente... Agora, há quanto tempo a gente tá aqui já? Você Eu tô não contando, contei amor. hoje, Daqui você a tá pouco contando? nós vamos dar uma pausa, chamar o e aí a gente continua. Porque eu acho que a gente podia... a gente tá falando aqui, estamos um pouco quase filosofando, né? Não, isso é filosofia. Baixa, É. mas é. Então, água aí a aí, gente amor? tá conversando aqui sobre esse assunto, né? Obrigado, amor. Ainda tem no meu. se Eu você queria, quiser. olha, baixei aqui já ao vivo, é assim, né? Obrigado. Então, Quem sabe fazer aí- ao vivo, ô louco, bicho. Aí, Essa sabe, fera. eu acho que a gente podia parar aqui o nosso ao vivo e... Ah, então Não tá. sei, Tchau. será que a gente volta de novo ao vivo? Vamos, Volta porque ao vivo. eu tenho Sim, coisa pra sim. falar Sabe também. por quê? Quem tá Porque aqui fala pra aí gente. eu acho que a gente podia trazer isso mais pra nossa realidade. Porque tem exemplos, que é o que eu tava conversando com a Maria Clara quando ela sugeriu essa pauta, que tem tudo a ver com hierarquia e que às vezes ela mesma me perguntou, né? Ela falou, sério, mãe, mas isso aí tem a ver com hierarquia? Eu falei, sim. Discorra. Justifique Né? sentindo uma frase. Então, acho que a gente podia conversar sobre isso. E aí, Eu quem só quiser queria conversar com a fazer- gente por aqui também. Um último comentário, porque talvez Eu também. ele não encaixe no próximo. Quando vocês estavam falando ali sobre a questão do casamento e como ocorre essa mudança no desenho hierárquico quando você vira um adulto, e que para se casar, o ideal, né, seria você virar um adulto antes de fazer isso. Sim. Eu lembro que um dia eu vi a Luana Zambiasi, que tá no Instagram, muito boa, pessoal, sigam a Luana, respondendo uma pergunta com base na teoria das 12 camadas da personalidade, né? Fala sobre maturidade. Aí, a primeira camada, assim, que a pessoa fica ao longo da vida, porque as 3 primeiras são quando você tá, tipo, no útero, bebê e tal. Você tem a 4ª camada, que é a camada da infância, a 5ª camada, que é a camada desse teste do poder que acontece na adolescência. Deveria. Aham. Majoritariamente, né? Majoritariamente não, mas deveria. Sim. A 3ª camada não é intrauterina, tá? Ela é... Não, mas eu Tá. falei, útero, desculpa. bebê. Tá bom. Perdão. De boa. Não perdoa. A 5ª, tá? E aí, a 6ª é uma camada mais típica de um raciocínio de um jovem adulto, assim. Sim. De querer fazer as coisas por mera utilidade. É uma camada meio mercenária, assim, que você... Você só quer o resultado. Não importa muito pra você as outras coisas. Ela é eminentemente mercenária. Ela é muito mercenária, né? Ela é uma mercancia, né? Sim. Ela é uma... É muito materialista também essa camada, né? Sim. E não, ela é uma camada de trocas objetivas. Sim. E aí nós chegamos à 7ª, que é uma camada sobre de fato ser adulto, não simplesmente. É a primeira camada em que você realmente começa a ter uma relevância assim mais aprofundada Sim. na sua realidade, no seu contexto. Porque nessa camada você começa a ter algum papel social. Então você não está fazendo as coisas simplesmente para obter dinheiro ou para obter tal coisa, porque eu quero tal. Mas porque você sabe que, esse grupo de pessoas precisa de mim, eu vou fazer isso aqui porque é o meu papel. E a Luana Zambiasi, ela tinha respondido uma pergunta que para uma pessoa entrar num relacionamento, ela precisava estar no mínimo na 7ª camada. Tá. Uau. E eu vi aquilo e eu fiquei tipo, nossa, mano, que brisa, né? Até parece. E hoje em dia, isso faz muito mais sentido pra mim. Não estou dizendo Seria que... o ideal. Seria o digamos, ideal. né? Seria o ideal, mas É claro que é Eu acho- puxado. na 6ª dá pra pessoa se relacionar. Sim, mas... Talvez ela precise de um relacionamento pra chegar... Ajudá-la. Pra pavimentar o 7ª. caminho pra 7ª. Sim. né? Sim. Aham. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui, porque é isso. O ideal é que você
se case, você comece a construir essa outra etapa da sua vida quando você já é um adulto. Sim. Porque relacionamento é coisa de adulto. Você só, teoricamente, só poderia lidar de forma aprofundada com um outro ser humano, principalmente nessa missão do casamento, que é você tornar a vida da outra pessoa melhor e a outra pessoa em si, um ser humano melhor. Você só poderia fazer isso bem se você for um ser humano já consolidado, assim. Sim. Então é muito isso. Quando você já cumpriu o seu papel de filho, digamos assim, de aprendiz, de pessoa subordinada, e você consegue essa consolidação necessária para você trilhar outros caminhos. Então, eu só queria mencionar isso porque é um raciocínio que a gente nem faz. É verdade. Eu lembrei de uma conversa da professora Adriana Abreu, que acho que de quem está assistindo a gente aqui tem bastante gente que conhece, né? Ela, outro dia, estava falando, não sei se eu cheguei a mostrar para você, Acho mas que não. ela falava assim, olha, ela faz muitas palestras, né, para pais e mães de alunos e tal, e ela tem os pés no chão e segue a hierarquia, né, das coisas, né? Ela falava assim, gente, uma criança não deve falar em namoro. Por quê? Porque quando você começa a namorar, você precisa se haver com os seus sentimentos e com o sentimento do outro. Se a pessoa não tem maturidade mínima para lidar com os seus sentimentos, que dirá ela terá para lidar com um dos outros? Então, com 14 anos, um jovenzinho, um adolescente, poderia, a rigor, condição? namorar? Não tem. Entendeu? Não Então, faz sentido, por né? aí a gente já vê em que nível nós estamos, né? No mundo de hoje. Porque você pega situações, assim, de crianças, né? Que a mãe acha bonitinho. Porque, ai, minha filha falou que gosta do aluninho, da sala dela, o coleguinha, que bonitinho, que eles vão ser namorados e tal. Essa mãe não percebe que ela tá pulando uma série de etapas, porque é para isso que uma hierarquia não adianta bater o pé, não adianta chorar, a gente precisa da hierarquia. O que você pode discutir, você pode ficar esperando, Ela mas ordena a nossa vida, ela nos ajuda a ter um eixo, né? Gente, essas duas coisas que vocês estão falando se amarram perfeitamente, né? Acho que serve pra gente estancar esse episódio e ir pro próximo, porque, de fato, se a pessoa não tem minimamente uma capacidade de lidar com seus afetos, ela não pode se relacionar. Como é que o namorico é visto hoje em dia, certo? Como uma coisa natural para quem está descobrindo e construindo a sua própria afetividade, certo? É o sujeito que não tem um universo afetivo constituído. E aí ele vai buscar as suas aprovações numa outra pessoa. tá. Receita pro desastre. Receita Total. pro desastre. Não tem como funcionar. Então, se você acha bonitinho, se você acha, né? Ou se você simplesmente é fraco ou fraca demais para controlar os seus filhos no que diz respeito a essas questões, porque você não consegue lidar com as pressões sociais, tudo bem, isso é uma coisa que pode acontecer. Você tem essas fragilidades, eu tenho outras, né? Só é importante saber que você está lesando gravemente e indelevelmente o caráter dos seus filhos. Provavelmente isso não se recuperará mais. Para a gente falar um pouco mais de hierarquia e a gente entender um pouco mais que tem certos aspectos hierárquicos que são pontuais e que são conjunturais, por assim dizer, que eles variam aqui e ali, como que a gente estava discutindo da nossa questão aqui de como a gente organiza a nossa família. Mas há questões hierárquicas que elas nunca vão mudar. E lutar contra elas é o princípio da histeria, da loucura, do desajuste e da desordem. Da neurose. Paramos por aqui, nos vemos no próximo, a gente conta com você até lá. Cola com a gente daqui a pouquinho. Quem tiver ao vivo, aproveita para Fica continuar com a a gente. conversa, senão você vai esperar uma semana. Nós não vamos nem levantar para ir no banheiro, nós vamos seguir direto aqui. Então, Deus abençoe você, até a próxima. Tchau!